Olá, boa tarde. Está começando o nosso Conversa Legal de todos os sábados aqui na Top 104. Aqui no estúdio comigo, Roseley Angst. Ele é palestrante, tem doutorado em administração e faz aquela palestra show que se chama Faça da Sua Vida um Show. E ele recebeu recentemente o Prêmio de Excelência de Qualidade em Palestras Shows pelo Sírio-Libanês em São Paulo. Então, realmente é algo muito importante, um reconhecimento muito importante, e ele trouxe isso para o nosso município, para a nossa cidade e, né, especialmente para ele. E também, ano passado, ele... Como é que eu posso dizer? Ele quebrou um recorde, realizando 34 palestras, shows em apenas um mês. Então, foi mais de uma palestra por dia e também ele vai contar para a gente. E eu começo te perguntando, Roseley, seja muito bem-vindo, para você contar sobre esse reconhecimento, sobre esse prêmio que recentemente você recebeu pelo Sírio-Libanês em São Paulo. Boa tarde. Boa tarde, Marielle, aos ouvintes. É uma honra muito grande estar aqui e sentir a dificuldade que você teve em pronunciar meu nome. E às vezes as pessoas me perguntam como é seu nome. Eu falo Roseley. E o sobrenome? Sobrenome Angst. Ai, ai, ai. Aí ela pensa um pouco e volta a perguntar, como é mesmo o seu nome? Então é algo bem complicado. Então é normal isso. É normal. Essa dificuldade. Muito normal. Mas quem continua achando bonito ainda esse nome é a mãe, porque não tem jeito. E eu creio que eu vou assim... Afinal, ela que escolheu, né? Ela que escolheu e eu vou assim até o final, não tem jeito. Mas todos os dias tem alguma história de alguém que me chama de senhora, por telefone, bastante. Ou alguém que pensa que é mulher, enfim. Então, os e-mails, eles são respondidos como prezada senhora, Roseley. Mas não tem problemas, a gente já se acostumou. É isso aí, tem que seguir em frente, né? E eu creio que quando a gente consegue rir da gente mesmo, seja do nome, seja da forma de vida... Eu, quando tropeço na rua, eu começo a rir, porque ficar brava não dá, né? Tem que rir e seguir em frente. Não tem jeito. Essa forma mais otimista de ver a vida, ela é interessante. Inclusive, no livro que eu tenho... a maioria das histórias que estão no livro são histórias corriqueiras do dia a dia, que acontece comigo, que acontece contigo, que acontece com um colega de profissão, com um amigo, e muitas vezes nós levamos elas mais para o lado negativo da vida, ficando bravos, enfim, nos incomodando com aquela situação. Se olharmos por um lado um pouco mais otimista, mais positivo, com certeza aquilo que poderia ser um problema acaba se tornando apenas algo para a gente contar futuramente como mais uma história de aprendizado na vida. Isso é quase que em tudo na nossa caminhada aqui na Terra. E você consegue, na tua vida, assim, sempre olhar o lado bom dos acontecimentos que não são tão bons, ou tem algum momento assim que te deixa pé da vida mesmo? Eu procuro sempre levar pro lado bom. Porque é isso que tu passa pra gente, né? Nas palestras, enfim, nas entrevistas e na tua vida. E aquilo que eu passo, juntamente com a minha equipe, tanto nas palestras, como em entrevistas, em aulas, enfim, é aquilo que eu realmente vivo. Porque eu creio que a verdade, a gente ser verdadeiro, da forma que a gente é... Dá para sentir, né, em você, só pelo fato de a gente conversar um pouquinho antes do programa começar, dá para ver esse teu coração, né, bondoso, a alegria nos olhos. Muito, muito obrigado. Mas claro que a gente também tem problemas, desafios. Às vezes a gente se pega pensando em algo não tão bom, mas aí é que volta-se para esse lado bom da vida. Porque a vida é tão maravilhosa e nós estamos vivos para, às vezes, ficar dando bola para qualquer coisinha ruim ou negativa que acontece na nossa vida. Até porque
a vida perfeita, em todos os sentidos, dificilmente a gente vai ter. Não existe, né? Mas o grande segredo talvez seja a forma com que a gente lida com os nossos problemas diários, com os nossos desafios diários que nós temos na nossa vida, enfim, né, na nossa caminhada. Procuro sempre aquilo que repasso para o público, aquilo que eu realmente vivo. Porque a partir do momento que o meu trabalho não for mais verdadeiro, eu creio que acaba perdendo a graça. Com certeza. Inclusive para mim, para quem está ouvindo ou assistindo, logo de alguma forma vai perceber, não, mas isso não é verdade. Ou isso não é tão verdadeiro. E o corpo, ele fala, né? Então, tem tudo isso que pode ajudar para que a gente seja realmente verdadeiro em tudo aquilo que a gente faz. Que maravilha! E me conta sobre esse livro que tu lançou, acho que faz uns 2 anos, Faz uns 2 anos, né? esse livro, isto. O que conta esse livro? É um livro que fala de muitas histórias que aconteceram comigo em vários momentos da minha vida. Por exemplo, quando eu fazia um mestrado em Posadas, na Argentina, nós fomos em 4 professores para lá e chegamos lá num final de tarde, estacionamos o carro em frente ao hotel e deixamos as malas no hotel e íamos sair para jantar. Entramos no carro e quando o meu colega foi ligar o carro para a gente sair, o carro não ligou. E aí eu que estava sentado atrás, peguei uma revista que estava do meu lado e pensei, não vi essa revista na viagem toda. E aí a gente percebeu que estava no carro, num carro que não era o nosso. Era um carro argentino que abriu. Eu não acredito. Um Fox preto, 4 portas, mas do então meu amigo Sérgio Schneider. Mas ele não estava trancado, então, o carro. Mas ele abriu com a chave... Do outro carro? Do carro que seria o dele mesmo. E assim são várias histórias. Todas elas... E tu olhou aquela revista e tu pensou, mas como que eu não vi essa revista? O susto é muito grande, porque até nós explicarmos para os policiais lá na Argentina que a gente havia entrado num carro errado, não tinha como. E assim tem muitas histórias. O primeiro dia que eu fui de carro na aula, ainda aqui no Colégio Peperi, eu sempre ia de ônibus e eu acabei deixando lá o carro. Voltei para casa de ônibus e o carro ficou lá, enfim. E todas essas histórias... Já estava tão condicionado, né, a pegar o ônibus e tal, que Isso, esqueceu. Exatamente. E todas essas histórias, elas acabaram... acabei formando um livro para olharmos mais pelo lado otimista, positivo da vida. Todas as histórias, elas têm um lado bom de aprendizado. Está saindo o 2º livro agora, que ele é relacionado aos nossos 8 anos de trabalho, de palestras, que estamos na estrada. E também é mais ou menos nesse sentido. Que maravilha! E me conta, então, já que tu falou da tua palestra, que a principal é a Faça da Sua Vida um Show, que eu já tive o privilégio de assistir há muito tempo. Você foi contratado pela Madebal, acredito que Dia do Trabalho, algo do gênero. Eu achei fantástica, super dinâmica, com música e nessas tuas palavras também muito bem colocadas para a gente pensar, mudar, refletir, ver o lado bom da vida. Então eu quero que tu comente aí como é que é um pouquinho. E como que tu começou também, eu acho que é bacana. Legal. Há muito tempo atrás, na universidade, quando eu trabalhava como professor, muitos empresários eles solicitavam palestras motivacionais. E como eu na época era professor daquela turma toda, acabei começando a trabalhar alguma palestra motivacional de forma gratuita e da forma bem tradicional. E comecei a gostar, assim como eu gostava de dar aula, enfim, de trabalhar esse tipo de palestra, e começou a criar todo um corpo. Mais tarde, Marielle, nós levávamos sempre uma música junto. E eu percebia que o momento da música era o momento alto da palestra. Aí é que nós pensamos, por que não transformar essa palestra mais tradicional numa palestra show musical e humorística?
Foi a partir desse momento, há aproximadamente 8 anos atrás, que nós começamos a trabalhar, então, essas palestras, shows motivacionais. E foi essa palestra que levou nós para 2 prêmios brasileiros já. Um como recordista com o maior número, conforme foi citado aqui, e o outro agora faz 20 dias no Clube Sírio-Libanês, pela Braslíder, em São Paulo, onde nós recebemos um prêmio de excelência e qualidade das nossas palestras. E isso a gente ficou muito feliz, primeiro porque acabou não ficando somente um número de quantidade muito grande como nós tínhamos, mas que também a gente ficou feliz por termos qualidade. Sim. Porque as pessoas conseguem voltar para casa melhor do que quando elas foram para essa nossa palestra show. E esse prêmio, ele se deu em virtude de algumas empresas, organizações, universidades, prefeituras municipais terem indicado nós para receber esse prêmio. Aí foi feita toda uma análise, inclusive uma análise nas áreas de recursos humanos, por exemplo, para ver se era digno dessa premiação, enfim, e tiveram outros concorrentes e tudo mais, e acabamos recebendo, então, esse prêmio de excelência em qualidade, que a gente deve ele para a nossa família, para a nossa equipe de trabalho, para nossos amigos, para todas as pessoas que já nos assistiram por aí. É uma dívida grande que a gente tem, porque é o público merecedor de tudo isso. E você com certeza é merecedor também, né? Você e a tua equipe, hoje são 3 irmãos que trabalham? Nós somos em 3 irmãos. Que maravilha! Um deles que fica na questão da agenda, contratos, enfim. O produtor? Quem fica mais no escritório. E 2 irmãos que viajamos. O outro meu irmão, ele que então fica mais encarregado nessa parte mais musical, que tem desde cavaquinho, viola, sanfona, violão, algo bem alegre. Sim. Bem alegre do início ao final, mas que também deixe uma mensagem de otimismo, de esperança, uma mensagem principalmente de felicidade. E as músicas transmitem muito isso, né? Se você souber selecionar as músicas certas. Nós temos bastante, Marielle, músicas antigas. Porque essas músicas mais antigas, a grande maioria delas, elas têm uma letra legal, elas têm uma musicalidade legal também. E hoje também tem muitas músicas boas, com letras e tudo mais, mas dá a impressão que aquelas músicas antigas, elas de alguma forma têm um charme a mais. E marcaram, com certeza, né? Muitas vidas. Marcam ainda. A exemplo de Beijinho Doce. Nossa! Que é uma música que às vezes nós tínhamos até... É a preferida da minha sogra, querida Yolanda. Ela adora essa música. Um abraço para ela. Olha, às vezes a gente tem crianças também que participam, que vão junto com as famílias, enfim. Elas também cantam essa música. Passa de geração para geração, né? Passa de geração para geração. Tocando em Frente, por exemplo, é uma música que tem uma letra linda, que a gente pode trabalhar praticamente qualquer tema, desde liderança, relacionamento humano, essa parte motivacional, de entusiasmo, e por aí vai. Que maravilha, gente! Eu estou conversando com Roseley Angst, ele que é palestrante, faça da sua vida um show! E a gente quer saber, Vanderlei. Vanderlei não dá, né? Podia ser Vanderlei, né? Pode ser. Roseley. Olha, tudo que vier além de Roseley eu aceito. Então vou começar a te chamar de Vanderlei. Vanderlei, poxa vida. Não tem artistas que mudam o nome, né? A grande maioria, O Zezé de Camargo mudou, Luciano, Sandy Júnior também, não é? Sandy Júnior, então podia ser Vanderlei Angst. Olha, até combinaria mais. Deixa eu dar uma ligada para a mãe aqui, talvez se ela aprovar, tá combinado já, a partir de agora. Ai, barbaridade. Mas enfim, Roseley. Isso. Agora eu fiquei envergonhada. Nós somos em 4 irmãos. Eu, Roseley, um outro irmão que se chama Rosimar. Aí tem um outro irmão que se chama Roniquel. Não acredito. Acredito. Mas o Roniquel, ele se salvou porque chamam ele de Rony. Rony. Já eu fiquei Rose. Rose. Aí, e o aí outro? Piorou.
E piorou o outro ainda mais. Rose também, porque Rosemar. Essa mistura. E a nossa irmã, que aí a mãe acertou, né? Que foi, Rosane. Rosane. Mas tudo com R. Tu vê, né? Tinha uma cisma aí com o R. E todos os nomes a mãe mesmo que escolheu. Eu acho que o pai não conseguiu palpitar em nada. Lá em casa já é tudo com M. A maioria é com M. Olha aí. Ai. Tá, mas enfim, a gente quer saber de felicidade. Você trabalha muito nas tuas palestras para mostrar a felicidade para as pessoas, para a equipe. E o que tu pode comentar e também levar para os nossos ouvintes sobre a felicidade que tanto a gente busca e talvez ela esteja do nosso lado e a gente não consegue ver, porque sempre está olhando para frente e para o gramado do vizinho, né? A família lá é melhor, o salário, isso e aquilo, e a nossa vida. A palavra felicidade, ela é... As pessoas buscam a felicidade há muito tempo, desde a Idade da Pedra, e grandes filósofos depois falaram sobre felicidade. A grande maioria deles... eles defendiam que a felicidade está nos valores que nós temos dentro de nós. A partir do momento que nós buscamos cultivar esses valores, seja da simplicidade, seja os valores de família, sejam os valores da vida, as pessoas elas são mais felizes. Outros grandes filósofos, Sócrates, Platão, eles dizem que a felicidade está na paz. Um dia bonito nem sempre é um dia de sol. Um dia bonito é um dia em que a gente está em paz. E assim outros pensadores, o Papa Francisco, ele também fala muito sobre felicidade, e ele fecha com a ideia de que a felicidade está quando nós fazemos as outras pessoas felizes. A partir do momento que a gente consegue fazer alguém feliz, somos nós que dormimos mais felizes naquela noite. A partir do momento que a gente dá um presente para alguém, somos nós que ficamos mais felizes. E talvez esteja aí o maior segredo da felicidade na vida. Felicidade tem a ver com a questão de bens, tem a ver com a questão financeira, tem a ver. Mas eu creio que com o passar do tempo, essa ideia de fazermos as outras pessoas felizes para nós nos tornarmos mais felizes, é a principal ideia da felicidade. No trabalho de final de curso do doutorado, que foi feito em cima de felicidade no trabalho, descobriu-se muito isso. E descobriu-se algo também relacionado à religiosidade. As pessoas que têm mais religiosidade, indiferente de qual crença ou de qual religião, elas conseguem passar por cima de problemas que muitas vezes alguém que não tem muito essa questão de religiosidade, que não tem muito essa questão de fé, consegue passar. Então a fé é uma energia poderosa, é uma energia positiva, que tem do ladinho dela também essa palavra chamada felicidade. Então, Marielle, é um conjunto de fatores que nos deixam mais felizes ou menos felizes a cada dia que passa. Eu costumo dizer que talvez a gente não precise levar tão a sério a nossa vida, e se levarmos em conta essa questão de tentarmos fazer as outras pessoas felizes, porque a nossa vida ela só faz sentido mesmo quando a gente faz a vida das outras pessoas terem sentido também, porque senão de alguma forma acaba perdendo um pouco a graça nessa questão toda de felicidade, de entusiasmo, de motivação, enfim, isso tudo. Então eu creio que hoje, se eu fosse fazer um conceito geral sobre a felicidade, está em primeiro fazermos as outras pessoas felizes. E aí automaticamente a gente volta a ser feliz. Que maravilha, tu vê que é uma receita super fácil. Super né? fácil. Faça o bem, não importa quem, faça o outro feliz, que você vai se sentir feliz. Adorei. Sim. Existe uma pessoa chamada Braulio, e ele participa sempre do programa da Ana Maria Braga, na Globo. E ele tem sempre um poema.
E não sei se tem tempo... Eu já vi no encontro também, da Fátima Bernardes. Desculpa, Esse Fátima... cara é fantástico, ele é nordestino, né? Nordestino. Já ouvi. E eu até gostaria, eu posso citar um poema dele? Claro, fique à vontade, o tempo é todo teu. Então tá certo. Um dos poemas dele fala o seguinte: sendo eu um aprendiz, a vida já me ensinou que besta é quem vive triste, lembrando do que faltou. Magoando a cicatriz, esquece de ser feliz por tudo que conquistou. Nem toda lágrima é dor, nem toda graça é sorriso, nem toda curva da vida tem lá uma placa de aviso. E nem sempre que você perde é de fato um prejuízo. O meu e o seu caminho, eles não são muito diferentes. Tem espinhos, pedras e buracos, pra moda de atrasar a gente. Mas não desanimes por nada, pois até uma topada empurra a gente pra frente. Só eu sei cada passo por mim dado, nessa estrada esburacada que é a vida. Passei coisas que até Deus duvida. Fiquei triste, capionga e aperiado, mas nunca me senti desanimado, porque eu tinha sempre uma mão amiga. Quando a voz de Deus dizia, suba o queixo, siga em frente, que eu vou curando as suas feridas. E é por isso que eu lhe digo, viva a vida. Este é um poema dele que eu sempre levo. Gente, amei, palmas! Obrigado. Por onde a gente vai, a gente leva esse poema, porque ele tem uma mensagem maravilhosa. Que lindo! E a gente encerra, então, o Conversa Legal com esse poema maravilhoso. Roselei, muito obrigada. Obrigado, Marielle. Tá, que honra estar aqui. Poxa vida, sempre te assisto e sempre te ouço também. É uma honra muito grande fazer parte agora deste programa. Ai, que bom. Obrigado, a honra é toda nossa de recebê-lo aqui. Seja sempre muito bem-vindo. Quando tiver o lançamento do próximo livro, a gente entra em contato, já está super convidado para vir aqui conversar mais com a gente, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço.